Daí, pessoal, mais uma resolução. Um barco encontra-se a 200 metros de um farol. Sabendo que o farol é visto do barco sob um ângulo de 10 graus, calcule sua altura. Então, olha só, nesse tipo de problema trigonométrico, geralmente representado através de um triângulo retângulo, é bastante interessante que tu faça o esboço da figura. Muitas vezes a questão já traz a figura, né? Muitas vezes quando eu tenho uma situação um pouco mais complexa, com os dados um pouco mais difíceis de serem analisados para fazer o desenho, o problema me dá o desenho, mas em outra grande parte não vem o desenho, então é necessário que tu faça o esboço desse desenho. Então esse desenho que vai aparecer aí já faz parte da resolução. O desenho é interessante por quê? Porque tu vai conseguir definir onde é a hipotenusa, quem é o cateto, onde eu posiciono o ângulo. Então essa aí é a necessidade da figura. Então tá aqui o desenho. Olha só, eu já aproveitei e coloquei também os valores de seno, cosseno e tangente de 10 graus, porque eu vou precisar, né? A não ser que eu estivesse trabalhando aí com uma máquina, né? Eu preciso dos valores. Eu só me isento dos valores quando o problema traz ângulos notáveis ou arcos notáveis. 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses arcos notáveis são utilizados através daquela tabela, né, que tu memoriza de valor de seno, cosseno e tangente desses arcos. Também tem alguns outros arcos que ele não tem a necessidade de dar-se caso ele não deseja, que é o ângulo de 15 graus, o ângulo de 75 graus e o ângulo de 105 graus, são os mais utilizados. E aí tu vai definir 15 graus, 75 e 105 graus através de soma e subtração de arcos, mas daí isso aí é um outro assunto para outros vídeos, tá? Mas a princípio, então, 30, 45, 60, tu tem que saber. E os demais aí, ou ele te fornece na questão, ou tu usa a partir da máquina. Então, como ele não tinha me dado na questão, eu acrescentei aqui, ok? Bom, e aí? E aí que eu vou em busca do desenho, né? Para estabelecer onde está aí o triângulo. Então deixa eu colocar aqui, a cor vai ficar mais adequada, acredito ainda que seja essa, deixa eu ver aqui. Acho que, deixa eu ver se o vermelho como fica, o vermelho vai ficar mais intenso. Então olha só, do barco até o farol, diz que tem 200 metros, então está aqui o meu triângulo. Ó, aqui está a distância de 200 metros. E ele também diz que o farol é visto sob um ângulo de 10 graus. Então daqui, ó, onde tem um observador, até o farol lá em cima, ó, esse ponto, eu tenho aí um ângulo de 10 graus. E aqui está o meu triângulo retângulo, né? Supondo aí o farol totalmente vertical. E aí então eu tenho o triângulo. E o ângulo de 10 graus, então, eu vou posicionar aqui, ó. Aqui está o ângulo de 10 graus. E aqui está a altura do farol, que eu vou chamar de x. Para dar uma melhorada nesse desenho, olha só, eu vou destacar só os elementos principais. Aqui está o ponto A de observação e aqui está o farol. A distância do barco até o farol, claro, vai ser por baixo aqui, né? 200 metros. O ângulo aqui de visão 10 graus e aqui a altura do farol, né? Na realidade, nessa questão ficaria mais adequado se ele falasse assim: um barco encontra-se a 200 metros da base do farol, né? Porque aqui ele coloca o ângulo do barco até o farol. Então aqui eu considero o farol para o ângulo e aqui eu considero o farol para a distância. Fica meio... não fica muito adequado. Então o melhor seria: um barco encontra-se a 200 metros da base de um farol e sabendo que o farol é visto sob um ângulo de 10 graus, calcule sua altura e aí ficaria melhor, tá? Mas aí eu estou fazendo assim, estou dispensando esse rigor todo.
Ok, então 200 metros aqui, ali é a altura do farol X, 10 graus. Bom, como se procede nesse tipo de exercício? Primeiro eu começo com aquilo que eu quero. Então eu vou usar uma regrinha chamada quero e tenho. Quero, tenho. O que eu quero? Eu quero o X. O que o X é para mim? O X é, em relação ao ângulo dado, ele é um cateto. Que cateto ele é? Ele é cateto oposto. Então isso é o que eu quero. Eu quero cateto oposto. E o que eu tenho? Eu tenho 200 metros. O que o 200 é para mim em relação ao ângulo dado? Também é um cateto. Só que nesse caso, cateto adjacente. Por que é necessário fazer isso? Porque com esse quero tenho, com essa montagem aqui, eu percebo que eu vou relacionar cateto oposto e cateto adjacente. E quem trabalha cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então eu sei que esse exercício ele é feito através da tangente de 10 graus. Tá, mas por que o exercício aqui me deu seno, cosseno e tangente? Ora, porque se eu te dou só a tangente, tu já sabe que o exercício é com tangente. Assim não, dando seno, cosseno e tangente, é necessário que tu escolha, né, que tu identifique qual a relação trigonométrica aí que tu vai utilizar. Então, tangente 10 graus igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente 10 graus ele deu, tá aqui, ó, 0,176. Isso é igual a cateto oposto x sobre cateto adjacente, que é 200. Esse 200 faz a falsa passagem, aí eu tenho x igual a 200 vezes 0,176. X igual. Então eu vou aqui fazer mesmo que 2 vezes 17,6, né? Olha só, me livro desses dois zeros, deslocando a vírgula duas casas. 2 vezes 17,6, aí fica bem mais fácil de fazer. X é igual a 35,2 metros. Então, essa aí é a altura do farol. Ok? Então, exercício curto, né? Simples. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela atenção e visita. E até a próxima.